Quanto tempo demora pra virar um ídolo? E por quanto tempo esse hype se sustenta numa sociedade tão desatenta e acelerada? Bem, pessoas, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcel. E sobre a idolatria na era da descartabilidade, eu tenho uma teoria. Mas antes de entrar no tema, inclusive justamente por conta dele, já vou pedir aqui aquela mendigada aí de um like maroto seu, pedir também que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, porque você aí de dedinhos nervosos, querendo responder aquela chamadinha lá no Instagram, aquele contatinho lá no Zips Option, que você faça o contrário. Já que você vai sair, você manda aqui o link desse vídeo pro contatinho e para todos os contatinhos que você tiver, para dar aquela moral pro Marcelito que vos fala. Mas bora lá, ídolo não é simplesmente alguém admirado pelos seus talentos, pelas suas virtudes, mas alguém que é venerado, alguém que chega ao patamar de ser quase que sacralizado. A diferença entre ter um ídolo e ter uma referência é que o ídolo é alguém que você vai sempre partir de um viés de confirmação de crença, em que tudo que a pessoa fala você interpreta como incrível, e que quem desafia essa ideia vai ser visto por você muitas vezes como um inimigo, o que permite passar pano para todo tipo de atrocidade que essa pessoa fizer. Basta que ela faça um pedido de desculpas quando é vida camisa branca, com aquela carinha lavada, com as palavras milimetricamente calculadas pela sua assessoria de imprensa. E aí, irmãozinho, ídolo novinho em folha. Eu confesso que eu nunca tive ídolos. Eu acho que eu sempre tive referências, assim, sempre mesmo, assim, desde a minha infância. É engraçado dizer isso sendo um emocionado, mas é ao mesmo tempo um alívio. Eu nunca tive um hiperfoco em pessoas. Aliás, eu acho que eu não consigo ter fascínio por gente que eu não conheci no cara a cara. Porque a real é que a máxima é verdadeiríssima. Não conheça seus ídolos de perto. Não é porque necessariamente eles sejam monstruosos, mas porque eles não vão atender às suas expectativas. Eles quase sempre não são tão gente boa quanto você acha, tão geniais quanto você acha, nem mesmo tão bonitos quanto parecem. Acho que as únicas exceções para isso, pelo menos que eu vi pessoalmente, foram a Poca e o Chai Suede. Ô, povo bonito. Acontece que hoje existem pessoas que são famosas apenas por serem famosas. Pera, quê? Calma, te explico. Hoje tem gente que é idolatrada apenas por estarem em vitrines, digamos assim, de altíssima visibilidade. Hoje, por exemplo, quem trabalha com lifestyle, um termo absolutamente genérico para falar de uma pessoa que faz da própria vida um reality show, a partir de banalidades do seu cotidiano, coisas que você faz ou que não faz, porque não tem grana para isso, mas sugerem para você que seria a coisa mais trivial do mundo de fazer, com um perfumezinho glamorizado. Isso é simplesmente algo vendável. Só que não foi sempre assim. Nos anos 90, ser ídolo era um pouco diferente de ser famoso. E assim, ser famoso já era um graal, já era a utopia pessoal de muita gente. Mas não dava muito bem para ser um objetivo de vida, porque era algo que soava inatingível, inalcançável. Não era como você pegar e começar a filmar a sua carinha aqui falando um monte de abobrinha com a expectativa de que você ia virar conhecido, porque havia poucas lentes através das quais você apareceria e ficaria famoso. E essa é a diferença. Eram poucas, mas eram garantidas. Se você aparecesse na Globo, na Record, no SBT, aí, enfim, era uma certeza. Tu ia ser famoso. Agora, o ídolo precisava lotar estádios. O ídolo precisava lotar salas de cinema, precisava ter recordes de Ibope. Mas é claro, sim, desde essa época, aliás, desde antes disso, já existiam ali os sucessos de ocasião. Já tinha gente que era famosa por uma música só, por uma novela só. Por exemplo, aqueles casos famosíssimos daquela criança estrela que você acha que ela vai ser, assim, a grande celebridade do mundo e, de repente, com 11 anos de idade, você não faz mais a mais vaga ideia do que ela tá fazendo da vida. Só que isso era muito menos recorrente. Acontece que, como diz o Georg Simmel, lá na virada do século XIX para o século XX, quanto mais informação a gente tem, menos a gente é capaz de reter. Quer entender o que eu tô falando? Imagina o seguinte, você tá naquela casa da sua tia-avó no interior de, sei lá,
Bom Jesus de Itabapuana. Eu ia brincar que é só mato, mas nunca fui lá. Mas enfim, um lugar mais tranquilo, um lugar que não é metropolitano. E aí, vamos pegar e tornar a coisa mais profunda. Não tem internet. Você vai passar o dia lendo um livro. Quando acaba o dia, eu te pergunto coisas do livro. É muito mais provável que você lembre do que hoje que você tá aí, né, no seu sofazinho, ou mesmo, enfim, no ônibus, que seja. Mas você tá olhando pro seu telefone e depois de passar ali uma timeline infinita de tanta informação, eu te pergunto, o que você viu ao longo do dia? Você simplesmente não lembra de quase nada, pelo menos quase nada proporcionalmente, concorda comigo? E aí, irmãozinho, eu tenho uma teoria sobre esse aumento surreal da descartabilidade. Numa sociedade feita de cidades superpovoadas, no mundo físico, as pessoas precisam inventar identidades, jeitinhos muito individuais de viver, com roupas, com gostos, falar coisas que elas conheciam antes mesmo de virarem moda. As pessoas buscam tribos urbanas justamente pelo quão insuportável é você viver no meio de um mar de gente e você não ser nada. Acontece que nas cidades virtuais, nas redes sociais, a gente passou a viver um novo fenômeno, a busca por uma admiração, por uma identificação mais supostamente genuína e mais íntima. E isso vale dos dois pontos de vista. Do ponto de vista da sua relação como público pro ídolo e do ponto de vista de que agora te parece muito mais alcançável a possibilidade de você virar essa referência, de você ser a pessoa que está no holofote. Essa nova dinâmica, ela vem do quê? Ela vem de uma mudança nas tecnologias da informação e da comunicação. Antes das redes sociais, a gente era centrado numa coisa chamada broadcast, que eu não sei se você já ouviu falar. Mas na prática você vive isso, em parte até hoje. Seus pais viveram demais, seus avós nem se fala. Do primeiro single, que foi Love Me Do, até rolar de fato a tal da bitomania, demoraram apenas 2 anos. E dali em diante foram mais de 600 milhões de discos vendidos. E sim, eu dei um double check nessa informação. Simplesmente surreal. Um dos casos mais absurdos de ascensão meteórica, mas comparado a hoje, ele só é absurdo em termos de proporção, não em termos de velocidade. O que era esse tal de broadcast? Rolava o seguinte, os veículos de comunicação em massa, televisão, rádio, cinema, eles falavam como se fosse uma espécie de alto-falante. Falavam alto para todo mundo ouvir, criavam padrões de gostos, padrões ideológicos, mas ouviam muito pouco, não tinham instrumentos muito precisos para medir o que era o feedback do público. Tinha Ibope, mas isso era absolutamente impreciso, porque você imagina, numa sala de casa, a televisão está sendo vista por quantas pessoas? O quanto essas pessoas estão vendo por motivos diferentes? E no final de contas, naquela época, havia justamente isso. A televisão no centro da sala, que aliás, tomou o lugar, eu não tô fazendo nenhum juízo específico aqui, tô falando de um dado da realidade, tomou o lugar da Bíblia na sala de uma casa, e dali em diante, a família se reunia. Hoje não é isso que acontece. Aliás, até acontece, inclusive lá a experiência no canal do Felipe, né? Frequentemente eu sou parado na rua por pessoas que falam que vêm com seus familiares. É uma experiência coletiva, mas na maior parte dos casos, hoje, a produção, a criação de conteúdo, ela é voltada para um consumo individual. É você no seu telefone. Muitas vezes, várias pessoas no telefone, uma do lado da outra. Essa é uma experiência que eu tenho a mais plena convicção que você já viveu. De você pegar, você tá na sala, sei lá, seu pai, sua mãe tá na cozinha e você mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele pedindo alguma coisa. Acontece que a lógica das redes, ela foi mudando a dinâmica do broadcast até chegar onde a gente tá. E eu tenho 2 exemplos que deixam isso muito claro. O primeiro foi quando aquele cantor sertanejo, Cristiano Araújo, morreu. Eu lembro de ficar perplexo e com todo o respeito do mundo, tanto pela minha empatia quanto pela minha noção da insignificância que eu tenho em termos midiáticos. Mas eu fiquei perplexo não pela lamentação das pessoas, sabe? Não por desdém, não por indiferença, mas pelo tamanho que o cara tinha. Como assim? Um cara tinha aquele tamanho, como assim aquele cara movia multidões daquele jeito? E eu não fazia a mais vaga ideia de quem ele era. Porque se antes o famoso era famoso pra todo mundo e ídolo para alguns, dependendo dos seus valores, dependendo dos seus gostos, agora o que existe é até mesmo o famoso não é famoso para todo mundo. A pessoa pode ser gigantesca para uma bolha. Eu fiquei perplexo porque eu não fazia a mais vaga ideia de quem era
Cristiano Araújo. E por favor, não fique chateado comigo. Tem a chance de você estar vendo isso e você não fazer a mais vaga ideia de quem sou eu também. E tá tudo bem. Não é um julgamento, não é um desmerecimento do cara. Foi precisamente naquele dia que eu entendi que a gente estava vivendo um ponto de virada na história da humanidade. A gente não estava mais numa sociedade de massa, mas sim numa sociedade de comunicação de rede, mas sim numa sociedade voltada para nichos. E isso não era só uma realidade nas redes sociais. Isso ia provocar um impacto surreal de bolhas informacionais em que as pessoas não têm dimensão do que as outras pensam. As pessoas simplesmente não se comunicam mais com o diverso, o que tem muitos lados, mas tem impactos também muito reais. O que me leva ao segundo exemplo. A Globo, até outro dia, através do famigerado debate presidencial, simplesmente podia decidir quem era o próximo presidente. Até que em 2018, Bolsonaro foi eleito com segundos de tempo de tela com propaganda e sequer participou de vários debates presidenciais. E mais uma vez, isso não foi um elogio, foi só uma constatação. O mundo é outro. O mundo agora é dos algoritmos, em que é muito mais fácil você saber com quem você está se comunicando e, de alguma forma, moldar a mensagem que você passa. Seja para convencer alguém para um voto, seja para vender não só a mercadoria, como um estilo de vida. Ou seja, não performar para uma comunidade genérica de admiradores, mas sim da maneira mais milimetricamente adequada, com semblantes, com bordões, com devido dress code, enfim. Então, se antes das redes sociais, uma marca, tipo, sei lá, a Valita, queria fazer um anúncio e focava no mais você, supondo que estavam ali vendo donas de casa, com o controle de dados que existe hoje, é possível você mapear públicos muito específicos. Se eu quero vender para jovens de 14 anos do interior do Ceará, que gostam particularmente de Friends, mas odeiam How I Met Your Mother, e tem uma certa predileção na hora de ouvir pela tarde BTS, ok, talvez não tão específico assim, é possível. Até porque a comunicação em rede é absolutamente interativa e integrada. Aquilo que o Jenkins chamou de cultura da convergência. O que ele tá falando? Tanto BTS quanto Lilo e Stitch, mais do que obras isoladas, mais do que, enfim, no caso de BTS, de artistas isolados, eles são uma espécie de ecossistema. E nesse ecossistema, o público, se ele já não era passivo completamente antes, agora muito menos. Agora o público é muito claramente criador, porque aí vai pelúcia, aí vai documentário, aí de repente é um caderno, de repente é uma jaqueta, mas é também a galera em fóruns, é fanfic, é edit, tudo isso de um modo que não é nem só o que é como era antes. Você pensou, não, mas esses produtos, criadores grandes, celebridades de antes já faziam, mas é mais do que isso. É a própria criação nas comunidades, criação nas redes, que o público tá fazendo, que retroalimenta. Pode ficar no modo automático que o público sustenta. Tá, mas o que isso tem a ver com a tal da descartabilidade? Olha, mesmo os Mamonas Assassinas, que tiveram talvez o maior hype da história da cultura pop nacional, com programas que ficavam disputando eles quase que na porrada, domingo a domingo, né, pra discutir onde eles apareceriam, e não pra fazer ali uma apariçãozinha de 1, 2, 3 músicas, mas quase que shows inteiros. Nem eles foram capazes de chegar ao topo tão rápido quanto Juliette, quanto Luva de Pedreiro. Sobre a Juliette, você pode pensar, peraí, ela partiu da televisão. Foi. Mas compara ela com os outros vencedores, outros participantes de Big Brother. Olha o contexto, pandemia, a força das redes sociais. Isso não te diz alguma coisa? E no caso do Luva de Pedreiro, apesar de todo o preconceito possível com o camarada, sim, topo. Porque o moleque tá estourado num nível estratosférico. Olha os eventos em que ele vai. Olha as parcerias, não só de criadores de conteúdo, mas a galera do futebol. Outro dia apareceu um vídeo do Ronaldo Fenômeno discutindo com o Speed em que idioma o Speed fala com Luva de Pedreiro, enquanto no meio dos dois estava o presidente da FIFA. E quando eu falo que o moleque tá estourado, eu não tô falando aqui de legado, porque isso é absolutamente difícil de medir. Embora a grana, a repercussão, os contatos midiáticos sejam bem objetivos, né? Mas eu também não caio na tentação de dizer que o moleque já vai sumir, porque, enfim, ele só tem um bordão, parece um boneco. Honestamente, foram muitos casos assim ao longo da história, de pessoas que ficaram também, e eu acho que é um pouco arrogante isso eu detesto profecias de qualquer tipo.
Isso tudo porque tanto Juliette quanto o Luva de Pedreiro, eles contam com um público altamente ativo, que cria conteúdos sobre eles, o que vai se retroalimentando ad infinitum. Ué, mas e como é que isso seria um problema? É que é humanamente impossível a gente consumir tanto de tanta gente ao mesmo tempo. Não tem como essa lógica não saturar. O fato concreto não é que seja fácil chegar ao hype. Eu mesmo não cheguei, já que eu sou basicamente, até então pelo menos, elenco de apoio do Felipe. Pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo aqui, né? Não sei se você tá vendo isso daqui há 4 anos. Tomara que você esteja vendo. É um vídeo de um cara que você fala, nossa, ele não imaginava que ele ia ficar podre de rico e uma grande celebridade, e não à toa virou por conta disso o imperador da Via Láctea. Acontece que hoje a oferta, ela é gigantesca. E embora você possa consumir muitas coisas simultaneamente, diferentes do que era a lógica antes das redes sociais, da TV, do broadcast, em que era um canal ou outro por vez, a real é que não tem como sustentar consumir tudo de todo mundo. O público acaba selecionando e você pode pensar, bem, mas não é para isso que serve o nicho? De um jeito meio perverso, eu entendo que existe um inconsciente coletivo que utiliza aquele mecanismo do cancelamento para que a gente filtre quem deve sobreviver. Obviamente, estou falando aqui não de guilhotinas, né, mas de permanência aí no hype. Quem merece aí o espetáculo digital. Isso vale até mesmo para aquelas pessoas que adoram ter ídolos, porque existem as pessoas que têm 4 fã-clubes. Eu acho isso particularmente preocupante, confesso, porque isso frequentemente é uma obsessão, porque isso também é uma ilusão de intimidade. É muito ok se você faz isso aos 13, 14 anos. Se você vive uma vida atrás, se é isso que te alimenta, se é isso que te impulsiona, eu fico de fato preocupado com você. O que é cada vez mais frequente, porque entre stories de viagens a chás de revelação, a gente sente que tá do ladinho da pessoa, né? Quase que assistindo um pay-per-view de reality show. Acontece que a gente tem limitações de tempo próprias da natureza, né? O tempo passa, mas também das inúmeras distrações ali internéticas. Então segura essa porrada. Quando a idolatria não é pela pessoa concreta, mas pela própria idolatria, não tem como isso ser duradouro. Porque a máquina não para e o cardápio de ídolos tem cada vez mais opções. Foi precisamente por isso, inclusive, que eu entendi que eu precisava criar um canal meu e não viver sempre ali nessa órbita do Felipe. Claro que eu sou muito grato não só a ele, quanto a você que está assistindo esse vídeo que veio da Netolab, mas eu entendi que eu precisava que vocês me admirassem pelas coisas que eu faço, pela pessoa que eu sou, e não por, de alguma forma, ser um coadjuvante, outro canal, eu que não é mérito nenhum, mas aquilo ali não me dava nenhuma estabilidade. Não me dá nenhuma estabilidade, né? Calma, no presente. Eu não vou sair de lá. Porque eu tinha medo, no final de contas, que aquilo fosse uma vitrine que qualquer pessoa que tivesse ali ia ter a mesma proporção. Então não era sobre mim, sabe? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo pra você um livro de um camarada que tem crescido demais aí, conseguido furar a bolha acadêmica, que é um sul-coreano. Eles têm, de fato, né, chegado ao ocidente, que bom, finalmente, que é o Byung-Chul Han. É um livro chamado No Enxame, Perspectivas do Digital, que vai debater aí várias minúcias sobre isso. E para falar sobre o hype e idolatria, nisso que eu chamei de era da descartabilidade, eu recebo aqui no próximo vídeo um dos maiores hypes dos últimos bons anos na internet. O rei dos reacts, o Brino. Cara, que loucura que foi isso. Foi uma conversa que ganhou um tom, obviamente, muito menos teórico. Que bom pra gente mostrar aí como tem muitos caminhos possíveis para esse podcast, mas também para você ver versões diferentes de mim, assim, eu confesso que me deu ali uma clareza do quanto eu tenho muitas possibilidades aqui, sabe? A gente riu demais, a gente tá construindo uma relação de não vou dizer uma broderagem em vez de falar amizade, né? Porque, enfim, a gente não tem essa relação tão próxima, assim, uma broderagem tem uma conotação muito específica, né? E a real é que a gente, além de ter rido demais, foi maneiro ver o Brino falando de coisas sérias, sabe? Então, save the date, quinta-feira, dia 17 de julho, tem papo com o Brino aqui no canal. Afinal, sobre o hype nos dias de hoje, eu tenho uma teoria. E pra você que ficou aqui até o final, um beijo pra quem for de beijo, um abraço pra quem for de abraço.
Caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite e tudo dando certo, a gente se vê de novo no próximo vídeo. Tchau!